Salve galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. Deixa eu virar a câmera bonitinho. E hoje estamos aqui para fazer um outro vídeo aqui pro canal que eu prometi. Um vídeo de análise tática do jogo entre Santos e Atlético Mineiro. A vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro, né, pelo placar de 2-0. Um jogo onde o Santos mostrou uma estabilidade defensiva muito grande. Onde o Santos conseguiu se postar como um time defensivamente muito interessante. E que com certeza conseguiu levar esse resultado de uma forma bastante legal. Eu quero trabalhar nesse vídeo duas questões principais que eu percebi sobre o César Sampaio, né? Claro, tem muitas mais questões que a gente pode levantar nesse vídeo, mas eu quero levantar duas. A primeira é sobre a pressão, que é uma pressão sazonal, uma mudança de pressão como o Santos marca. E na verdade, essa é a segunda. A primeira que eu vou mostrar aqui nesse vídeo tem a ver com a formação tática do time. Porque que muitas vezes alguns ficaram com a impressão de que foi um 4-4-2 losango, eu mesmo tive essa impressão, agora revendo não acho que foi um 4-4-2 losango não. Mas também não foi um 4-3-3, na minha visão, a gente teve um 4-2-3 no momento ofensivo, 4-4-2 no defensivo. Uma coisa que o próprio César Sampaio falou na coletiva dele, e vendo o jogo novamente, eu consegui reparar isso. Vou mostrar aqui pra vocês, com imagens, agora, no nosso querido canal. Bora lá, vamos pegar esse jogo aqui, eu fiz já o vídeo editadinho aqui do que eu queria mostrar, e já vou colocar agora para os senhores. Vamos lá. Tá abrindo só rapidinho, gente. Um momento, enquanto abre aqui, ó. Que beleza, hein? Demorando agora. Só porque eu fui falar, tá começando a demorar um pouquinho. Perdão, gente. Mas é interessante a gente perceber já essas mudanças táticas do time. Foi lá, agora sim. Essas mudanças táticas do time pra gente poder apontar as divergências. Então vamos lá. Vocês vão ver que eu vou ficar mudando muito de tela, tá? Isso é pra não tomar copyright. Mas bora lá. Então, começando aqui, ó. Esse é o momento ofensivo do Atlético Mineiro. O que eu quero que vocês reparem? A gente tem um 4-4-2 fechado padrão com o Neymar. Como assim? Quando tem um 4-4-2 padrão fechado com o Neymar, a gente tem Tiquinho e Neymar à frente, Schmidt, bom tempo, Guilherme, Barreal fechando a direita, Barreal, né? O Guilherme à esquerda, o Schmidt e o bom tempo no meio. Então não é um losango mesmo, tá? A gente não tá vendo nenhuma formação losango aqui. A gente tá vendo um 4-4-2 de duas linhas de 4 defensivas, com uma linha de 4 atrás. Qual a diferença que a gente vai ter? A gente tem uma cobertura de espaço, tá? E isso tem uma característica mais da marcação sazonal. De vez em ter uma preservação pela posição, você tem uma preservação por cobertura. Como assim? Olha como o Guilherme tá um pouco à frente e o Escobar vai fazer uma perseguição. O Escobar tá fazendo uma perseguição, ó. Quem desce é o João Schmidt. Se liga, ó. Tá tendo um toque, ó, o Schmidt descendo pra linha de zaga, enquanto o Escobar sobe pra fazer uma perseguição, ó. Ó, roubou. Ó como o Schmidt vai pra linha de 4, tá vendo? E o Escobar, que assumiu a posição de primeiro volante, continua jogando aqui. Então, a gente vê trocas de posição aqui e a gente vê formação de jogada. Formação de jogada procurando sempre aqui o contra-ataque rápido, tá? A ligação direta. A gente pode ver que isso é sempre assim. Então, sempre procura-se a bola sair das laterais, dos meios, encontrar o Tiquinho para ele abrir para um dos pontas, fazer uma percorrer em velocidade, tá? Aqui, novamente, a gente já consegue ver o 4-4-2 defensivo se formando. Então, olha como que o Roleiser, né? Ele vem fechando. Aqui, o que eu tive a impressão que muitos tiveram essa impressão igual eu, de losango. Porque quando o Neymar saiu, de fato, o Roleiser defendia um pouco mais. Ficava mais para um 4-5-1. Então, o Schmidt ficava aqui, ó o bom tempo abrindo, o Guilherme abrindo na outra e o Roleiser fechando esse prisma, né? Esse diamante aqui. Só que não foi um 4-4-2 diamante não, cara. Foi mais um 4-4-2 losango, 4-4-2 diamante. Foi mais para um 4-5-1 mesmo. Então, ficava o Roleiser, o bom tempo e o Guilherme numa linha à frente. E o Schmidt, o bom tempo atrás, com o Guilherme e o Barreal voltando, né? Então, eles ficavam abertos aqui. Bom tempo, Schmidt. E aqui o Roleiser. E esses dois iam e voltavam, né? Então, vocês vão ver aqui que o Guilherme vai estar voltando bastante, ó, nessa jogada, ó. O Guilherme voltando bastante. O Gil aqui. Ó, como que a gente tem o Barreal aberto na outra ponta. E o Roleiser fechando essa dupla, esse quinteto de meio de campo, né? Então, Schmidt, Barreal, Bom Tempo, Guilherme e o Roleiser fechando 5 jogadores no meio de campo fazendo essa marcação, 2 zagueiros, 2 meias ajudando nessa marcação, né? Então, foi um 4-4-2 defensivo, às vezes 4-5-1, tá? E aí a gente tem mais algumas jogadas que a gente pode falar, esse do começo do segundo tempo, então vamos lá novamente, ó, a gente vai ver o Tiquinho isolado na frente, o Roleiser fazendo a primeira perseguição no 4-5-1, abertos, Bom Tempo e Schmidt fechando a segunda linha de meio de campo com 4, ó. Barreal aberto pela direita, Guilherme aberto pela esquerda. Então o Santos marcou de fato com o Neymar num 4-4-2, tá? Num 4-4-2, duas linhas mais à frente, uma linha de 4, outra linha de 4. E sem o Neymar num 4-5-1, com o Tiquinho parado lá na frente, Roleiser mais atrás e outra linha
de 4 e outra linha de 4. Então foi quase um 4-4-1-1 com o Rollaser, diferente quando era com o Neymar, tá? Porque o Neymar realmente ficava lado a lado com o Tiquinho. Os dois não ajudavam tanto a marcar, o Rollaser já ajuda mais nessa marcação. Inclusive, explica bastante isso, porque que sai o Rollaser e não o Guilherme, né? Na próxima jogada. Tem muito a ver com isso. O Guilherme, ele volta mais para marcar, ele estava fazendo essa parte do setor esquerdo, coisa que o Rollaser não faz. Então, quando o nosso técnico quer fazer uma resguardo com o Tassiano, ele prefere tirar o jogador que menos marca para deixar um outro jogador que marca, que no caso é o Guilherme, né? Beleza, então, a gente tá vendo aqui ó, a cobertura sendo feita, né, as linhas de 4 se formando, ok? E aí, de fato, para atacar, eu acho que a gente tem essa impressão de ter um 4-4-2 losango em alguns momentos, por causa disso, ó. Sempre que ia começar uma jogada, o Schmidt voltava um pouquinho mais, o Bom Tempo e o Guilherme, o Bom Tempo e o Barreal, abriam, né? Como meias mesmo. O Rollaser estava à frente e ficavam dois na frente. Então, o time nessa primeira organização até fazia um pequeno losango mesmo. Então, por isso que eu acho que muitos tiveram essa impressão, inclusive eu. Mas não era uma regra, tá? Não era uma regra, tá bom? Bom, e aí, falando dessa marcação, o gol sai dessa marcação. Então, a gente tem Tiquinho e Neymar parados lá na frente, né? Vai lembrar aqui que essa marcação sempre quer. Rouba a bola, toca no Tiquinho, o Tiquinho vai abrindo uma das pontas, né? E aí aqui a gente vai ter uma questão importante. Lembra que eu falei da inversão de posições? Então aquela hora teve o Escobar invertendo com o Schmidt. Agora a gente vai ver a inversão do Barreal com o Bom Tempo. Então a bola vai vir pro meio, o Bom Tempo tá marcando, Barreal roubou. Barreal roubou, olha como que essa marcação, essa jogada é bem inteligente, né? O Barreal, ele vai inverter de posição com o Bom Tempo, inverteu. O que eu falei que sempre se procura quando vai fazer essa jogada? E aí com a saída, saída não, né? Mas um jogo não tão perfeito do Tiquinho, o Santos começou a não conseguir criar e ficou parado lá embaixo. A dificuldade na saída de bola. Então aqui, ó, roubou, toque vai pro Tiquinho, e o Tiquinho vai fazer o que eu falei que ele faria, né? Qual que era a função do Tiquinho nesse esquema? Abrir uma das pontas pro volantes passarem. Olha o que ele faz. Abre na ponta. Só que aí, como o Barreal trocou com o Bom Tempo, quem corre é o Bom Tempo. E o Barreal vai ocupar a posição de meia do Bom Tempo. Qual a posição de meia? Ele vai invadir o meio de campo. Então o Bom Tempo que deveria estar fazendo isso. Como o Bom Tempo trocou de posição com o Barreal que faz, aparece no meio e é gol do Santos. Então, um time de transição rápida, de velocidade, que sobe com bastante constância. Só que aí eu quero que vocês percebam que todas as marcações do Santos estavam em bloco baixo para médio. Então vamos lá, mostrar para vocês de novo. Também 37, tá para não me perder. Aqui, ó, todo mundo atrás da linha de meio de campo, ó. Todo mundo atrás da linha de meio de campo. Bloco médio aqui, ó. Bloco médio aqui. Bloco baixo aqui. Então, a gente vê vários blocos aqui, ó. Aqui é bloco médio para baixo, tá vendo? A gente vê vários blocos sendo médios ou baixos acontecendo, né? Nesse jogo do Santos. E o que é interessante de falar disso? Por que acontecia? Porque uma característica clássica do Tite, né? O Tite falava, a gente ataca em blocos. Então, defende o bloco todo, ataca o bloco todo. Isso a gente viu, né? Na hora de atacar, os outros defendia com muitos. Na hora de atacar, atacava com muitos. Então, olha só. Nesse momento ofensivo, tá no campo de ataque. Barreal, Sherman, Bom Tempo. Aqui aberto, acho que... Cara, nem sei quem é esse. Eu acho que é o Rollaser. Rollaser, Bom Tempo, Barreal, Sherman, Schmidt. Então, a gente já falou só aqui 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Santos. Ainda tem Tiquinho, Guilherme, então pelo menos, e talvez o Escobar. Então, pelo menos 8 jogadores do Santos estão no campo de ataque. Olha como o Santos, nesse caso, subiu em bloco. Subiu em bloquinho. O bloquinho inteiro do Santos subiu. Subiu, vai ter jogada pela direita, né? Que vai ser principalmente, acho que é o Rollaser mesmo que vem passando, fazendo ultrapassagem. Ele, o Sherman. E aí a gente vê novamente, ó como os jogadores do Santos estão na parte ofensiva do time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogadores. Então, você vê como o Santos sobe em bloco, né? Subiu em bloco, vai ter essa bola aqui, ó, pro segundo homem. Ele tava sozinho, tinha estoque aqui, ó. Ele pega um jogador do Santos sozinho. E o Tiquinho infiltrando, que é pra onde essa bola vai tentar ser cruzada, né? Que é um cruzamento meio besta. Mesmo assim, por ter tantos homens na parte ofensiva, na entrada da área, a bola vai sobrar pra quem? Pra um jogador do Santos, que vai tentar cortar e bater. Então, atacou em bloco. O ataque em bloco vai fazer a sobra muitas vezes ser do Santos. Segunda bola muitas vezes ser do Santos. Defendeu? Em bloco. Pode não ser um bloco mais baixo, mas pelo menos um bloco equilibrado. Olha como que tem todos os jogadores do Santos, todos estão atrás da linha de meio de campo, marcando sazonalmente o time do Atlético Mineiro. Então a gente vê um bloco mais baixo para médio, médio e baixo muitas vezes, e né, fazendo uma marcação, e a marcação é sazonal. Olha como que nesse setor de campo a gente tem o Rollaser, que é o 5 que desce, e o Schmidt subindo. Schmidt subiu, o Gil já tá nesse, esse aqui já tá nesse, esse aqui já tá nesse. A gente tem uma marcação sazonal bem feita, Escobar marcando aqui a zona da lateral esquerda, Guilherme marcando a zona da ponta esquerda, Rollaser marcando a zona do meio, com antecipação do Schmidt para atrapalhar
o andamento da jogada. Então, uma marcação sazonal, né? Sazonal. Inclusive o gol vai sair assim, tá? Marcação sazonal. E aí a jogada rápida, cruzamento rápido, novamente, toque no tiquinho pro Guilherme, né? Esse padrão é grande. Novamente, jogada, ó. Aqui a gente vê que fica muitas vezes um 5-4-1 mesmo. Desce um dos volantes, um dos laterais, alguma coisa assim pra marcar. E aí fica 4 atrás. Por quê? Porque era um 4-5-1, então desceu rápido. Rolaser. Foi acionado o Rolaser, vai ter que procurar quem para a lógica que a gente falou aqui? Chiquinho, né? Inclusive, talvez esse seja um erro da falha de marcação do Santos, tá, gente? Ó, vai encontrar... Na verdade, acho que ele encontra o Bom Tempo primeiro. O Bom Tempo vai encontrar o Guilherme. O Guilherme vai tocar pro Bom Tempo, Guilherme. E aí o cruzamento para tentar encontrar lá na outra ponta. Barreal, eu acho, ou Bom Tempo, não entendi muito rapidamente quem foi a jogada, ou foi o Barreal que foi pra esquerda, não sei. Mas o que eu digo é, transições rápidas, velocidade 1, 2, e o foco é a transição veloz, né? E a subida com várias pessoas. Então lá atrás, lembra que tava o time inteiro defendendo. Aqui, atacando, tá 3, 5 pelo menos do Santos atacando, tá? Então pelo menos, e tem um que tocou a bola, então tem pelo menos 6 do Santos atacando no contra-ataque. Então subiu e desceu muito rápido o bloco ele se movimenta muito rápido em campo. Uma característica que a gente percebeu do César Sampaio que não aconteceu com o Sampaio, com o Caixinha, tá, gente? Então já é uma característica diferente entre os dois. Vamos lá, Atlético Mineiro atacando novamente, bloco baixo, ó como que esse bloco tá defendendo bem ali no 4-5-1 novamente, né? O Atlético vai tentando gravar espaço, vai ter dificuldade, porque o bloco é baixo, e aí antecipação dentro desse bloco baixo, marcando por zona. Percebam como, vamos lá, ó, o toque tá aqui, ó, o Barreal não tá encostado no cara marcando individual. O JP não tá encostado no cara marcando individual. Todo mundo tá marcando a zona. O Bom Tempo também, ó, não tá marcando ninguém. E aí o Barreal antecipa, vai pra zona dele, rouba a bola e segue a jogada. Ou seja, sempre uma marcação por zona, não mais uma marcação individual, característica do Caixinha, né? O Barreal vai fazer o quê? Corta pro meio, vai sofrer falta aqui. Novamente, vamos mostrar de novo a marcação por zona e a descida em bloco. Então, de novo, bloco inteiro defensivo do Santos atrás. Um cara percebe essa zona vazia, vai marcar a zona. Olha como o Barreal tá indo pra zona da direita e esse tá indo marcar aqui o jogador que sobe, ó. Marcou a zona da direita. Então, tá tendo a marcação por zona, ó. Vamos lá? Marcou a zona da direita o Barreal. Se ele marcou a zona da direita, tem espaço pro Bom Tempo dar uma subidinha. Ou o Sherman, acho que é o Sherman. Então, beleza. Beleza, marcou aqui, o Sherman vai voltar pra zona dele, ó. Voltou pra zona dele. Ó como o Bom Tempo tá se posicionando aos poucos pra zona dele de novo. Barreal tá marcando a zona dele. Bom Tempo já tá na zona dele. Rolaser já tá na zona dele. Schmidt já tá na zona dele, ó. Tá vendo cada um em uma zona. Pode ver que não tá no jogador. E com isso vai fechando os espaços do Atlético. Roubou, saída rápida. Quando roubar, é saída rápida. Saída rápida, ligou rapidinho, ó. Com Pituca, que já tava no 4-4-4, no 4-5-1 com 2 volantes mesmo. Pituca já vai ligar no meio. E ó como que antes já tava todo mundo do Santos defendendo. Aqui a gente já tem 6 jogadores, fora quem tá na parte esquerda aqui, que pode ser o Escobar. Então pelo menos 6 ou 7 jogadores do Santos na parte ofensiva. Então, estava defendendo com todo mundo, agora ataca com todo mundo, né? E aí, ó, a gente vai ver que ataque com quase todo mundo. Ó, já tem pelo menos 8 jogadores do Santos no campo ofensivo. Na entrada da área tem 1 ou 2 aqui, eu acho que o Schmidt podia ter subido, tá? E aí, a gente vai ter essa jogada aqui, ó, cruzamento, tem 3 na área. Cruzamento não é muito bom não, tá? Vocês vão ver que não vai dar em nada. Mas, ó como que o Santos estava com bastante jogador. E aí, de novo, marcação por zona, tá? Vocês vão ver, eles vão fazer uma individual aqui pra roubar a bola do cara. E quando roubou, ó, o Guilherme já viu que é a zona dele. Viu que a zona dele marcou a zona. Guilherme vai continuar marcando essa parte. Por quê? Porque a marcação não é individual. Ele não tem que ficar só nesse cara. Ele marca por zona, lembra? Então, marcou a zona dele de novo. Rincon percebeu que a zona desse jogador estava afetada, rouba a bola, dá o drible e isola, acaba perdendo um gol. Mas, marcação por zona prevalecendo. Isso é uma coisa muito diferente nesse time do César Sampaio do Santos. Então, o que a gente percebeu no primeiro jogo do César Sampaio? Conceitos que ele está trabalhando. Linhas não são mais altas como era com Caixinha. Agora são médias para baixas na maior parte do jogo. Como ele ataca? Num 4-4, num 4-3-3, muitas vezes mesmo, né? Na verdade, um 4-2-3-1, não é um 4-3-3, porque os pontos ficam atrás, o Tiquinho vai fazer o pivô para eles passarem, tá? Então é muitas vezes um 4-2-3-1. Muita chegada pelo meio, inclusive, dos volantes ou desse meio que sobra. Como ele defende? Caixinha defende com o Neymar num 4-4-2, quando entrou o Rolaser num 4-5-1, tá? Às vezes até virando um 5-4-1. E como o foco dele é transição, defender com 11 jogadores, atacar com 6, 7, 8 jogadores, transicionando rápido. O time inteiro ataca, o time inteiro defende. A zaga não fica na linha de meio de campo, fica um pouco para trás, tá? Então a linha mesmo ofensiva não é tão alta, uma linha mais equilibrada. E o time trabalha com transições muito velozes e muito rápidas, sempre tentando atingir o canto oposto. A marcação que antes era individual, agora é uma marcação por zona, tá?
Isso tudo a gente conseguiu perceber apenas em um jogo do César Sampaio à frente do Santos. Vamos ver se isso vai se repetir, a gente vai ter mais jeito de fazer aí uma análise tática no jogo contra o São Paulo. É isso, meus queridos. Queria pedir seu like, sua curtida, sua inscrição. Muito obrigado. E agora eu fui.